A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer, é uma alegria nós estarmos aqui nesse segundo dia, crendo que essa noite vai ser muito mais especial do que ontem. Deus tem coisas novas para nós. A única questão é, nós estamos abertos para receber aquilo que Ele tem? Então eu peço que a você não se distraia, que Jesus venha ser o nosso foco nessa noite. Eu quero agradecer aqui ao pastor presidente dessa igreja, pastor José, muito obrigado pela confiança, pelo carinho, aos demais obreiros, amigos e irmãos em Cristo. E em especial aqui nessa noite, seria muito injusto se eu não agradecesse eles. Gabriel, Deus te abençoe, meu amigo, Daniel e o nosso amigo Decapite. Que Deus te abençoe, vocês são uma bênção na minha vida e já fazem parte da nossa família. Deus abençoe vocês. Mas vamos à palavra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 2. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá ou quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo ou um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Tome o seu assento, glorificando a Jesus, porque Ele é bom, e Ele está aqui nessa noite. Quando Jesus ele vem à terra com uma visão e um propósito. E a sua visão fazia com que ele cumprisse o seu propósito. Jesus diversas vezes manifestava essa visão para que os seus discípulos tivessem bem em mente aquilo que ele queria. Jesus dizia assim: o reino dos céus é chegado até vocês. O reino dos céus é manifesto a vocês. O reino dos céus está no meio de vocês. Ele manifestava a sua visão e revelava o seu propósito. E o propósito dele ele revelou dizendo assim: eu vou ser morto, eu vou ser entregue nas mãos dos religiosos, para que o propósito seja cumprido. Em Mateus capítulo 16, ele está revelando esse propósito. E a Bíblia nos diz, preste atenção, que os discípulos não entendiam aquilo que ele estava dizendo. Andavam com Jesus. Fazia já 3 anos e meio que eles estavam com Jesus. Mas eles não entendiam aquilo que o seu Senhor veio fazer na terra. E Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2 e no versículo 5, que ele mesmo sendo Deus, não teve por importante ou igual ser igual a Deus. Antes ele aniquilou a sua forma divina e se fez carne, humilhando-se a si mesmo, fazendo-se menor que os anjos. Esse era o propósito de Jesus. Era o verbo se fazendo carne. Era o abstrato se tornando concreto. Era o irreal se tornando real. Era Deus se fazendo carne para trazer a salvação ao seu povo uma vez perdido. E Jesus agora diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz estar em Cristo deve andar da maneira que ele andou. Jesus estava convidando
os seus discípulos andarem por esse caminho, o caminho de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir. Ele nega a si mesmo, como o texto que eu citei de Filipenses 2:5, negando a sua natureza divina, vindo à terra. Ele toma a cruz agora, e no caminho da cruz a única importância que ele tinha era de cumprir o propósito, chegar até o Gólgota, ser morto, para que pudesse nos resgatar. Jesus agora está cumprindo esse propósito. Ele toma a cruz, ele vai até o cume daquele monte, e me chama a atenção que a cruz agora não como uma cruz, mas como uma espada, ela é cravada naquele monte, porque a geografia bíblica nos ensina que o monte do Gólgota era uma forma de caveira, cumprindo a profecia de Gênesis 3:15, dizendo que ele esmagaria a cabeça de Satanás. Agora era uma espada sendo cravada. Jesus agora tomando a autoridade de volta, tomando o poder nas suas mãos, e ali penduram ele bem alto, para que todos pudessem ver. E ele ali agora deita a sua cabeça sobre o seu ombro, e ele morreu. Ele morreu ao ponto da terra começar a tremer. Ele morreu ao ponto de o sol não querer mais brilhar o seu rosto. Ele morreu ao ponto de o centurião olhar para ele e dizer: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Ele morreu, tirando agora todo o poder e toda a autoridade de toda a enfermidade. Os demônios perderam a sua força. Ele morreu, quebrando agora todas as maldições. Ele morreu, fazendo que tudo aquilo que estava quebrado fosse restaurado agora. Ele morreu ao ponto de ter sobre si todos os direitos e toda a autoridade, toda a força. Os demônios perderam a sua força. Ele morreu, fazendo com que a autoridade perdesse a sua força. Jesus fez isso. Jesus fez isso. E agora tiram o corpo dele dali, levam ele até um sepulcro e depositam ele naquele lugar. Mas a minha Bíblia diz que domingo pela manhã, no terceiro dia, um grupo de mulheres vai até o sepulcro. E elas agora começam a manifestar algumas coisas. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Elas manifestam uma preocupação. O versículo que lemos diz: quem nos revolverá, ou quem removerá a pedra que estava diante do sepulcro? Elas estavam se preocupando porque elas não tinham força de tirar a pedra. Isso nos ensina que Deus trabalha na incapacidade reconhecida. Quando eu reconheço que eu não posso, quando eu reconheço que os meus recursos, que os meios físicos não são suficientes, quando eu reconheço que pelas minhas forças eu não posso, Ele derrama da força necessária sobre nós. É necessário que nós reconheçamos nessa hora de que sem Jesus nós não podemos, de que sem Ele nós não temos força, porque quando nós reconhecemos, Ele nos dá a força, Ele nos dá os recursos. Jeremias capítulo 1 e versículo 4, Jeremias está dizendo: Deus, eu não sei falar. E agora Deus olha para ele e diz assim: Jeremias, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. O que eu mandar você vai dizer. O que eu mandar você vai dizer. Jeremias estava reconhecendo: eu não consigo falar. E Deus agora estava dizendo: você não consegue? Agora eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Ana agora está reconhecendo: Senhor, eu não posso gerar filhos. Eu não tenho como gerar filhos. E Deus agora toca no ventre dela, e ela pode gerar filhos. Davi no Salmo 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me rejeites da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele estava reconhecendo que precisava ter o seu coração restaurado. E Deus agora toca nele e restaura o seu coração. Hoje é a noite em que o Espírito Santo está diante de nós, esperando que nós venhamos a reconhecer que sem Ele nós não somos nada, para que Ele possa entrar na nossa vida e fazer tudo o que é necessário. Elas se preocupam.
E quando eu reconheço que eu não posso, agora eu entro em um lugar de entendimento em Deus. Porque quando elas disseram, quem tirará a pedra? Elas entraram no sepulcro. Preste atenção, o que era um sepulcro? Era uma cova, uma caverna feita no meio de uma pedra. E essa cova, essa caverna, ela era escura. Entenda, elas estavam num ambiente de luz de manhã. E agora a Bíblia diz que são as luzes entrando num ambiente de trevas. Preste atenção. Aquilo que estava na luz agora estava entrando num ambiente de trevas. Isso fala de uma igreja que está quebrando as barreiras. Isso fala de uma igreja que está quebrando as divisões. Isso fala de uma igreja que está saindo das paredes, que está indo de encontro àqueles que estão num ambiente de escuridão. Isso fala de uma igreja que resolveu ser luz, não onde há luz, mas fala de uma igreja que resolveu ser luz no meio das trevas. A igreja que sai do seu ambiente, de que sai da claridade e resolve ser luz aonde não há mais luz, que resolve brilhar aonde Jesus não está, que resolve ir de encontro aos mortos, de resgatar os perdidos, de libertar os presos, de declarar que o Senhor é aquele que liberta os cativos, de declarar que o Senhor é aquele que cura os doentes. Uma igreja que sai do seu ambiente de conforto, que quebra as barreiras das divisões, que quebra as barreiras das denominações. Eu vou mais longe nessa noite. O Espírito Santo tem que tomar você nessa noite. Que nós possamos ouvir o grito dos aflitos, que nós possamos ouvir o grito dos desesperados, que venhamos a quebrar as barreiras e ir em busca daqueles que precisam. Eu reconheço que eu não posso, e agora eu entro quebrando as divisões, expandindo o reino, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Elas entraram nesse ambiente. E quando elas entraram nesse ambiente de entendimento em Deus, elas encontraram um jovem, um mancebo, um anjo assentado naquele lugar. E o anjo era um ser sobrenatural. Sabe o que isso nos ensina? Todas as vezes que nós quebramos as divisões e entramos em um lugar em Deus, Ele se revela de uma maneira sobrenatural. Quando você sai dos limites, quando você sai da zona de conforto e você vai ao encontro daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem para a sua vida, você agora está entrando num novo ambiente. E quando você entra num novo ambiente, você tem um encontro sobrenatural com Deus. E esse encontro agora começa a produzir resultados. O anjo começa a dar uma nova direção a elas. Ele diz, Ele não está mais aqui. Buscai a Jesus, Ele não está aqui. Eu vou falar mais uma vez. Buscai a Jesus, Ele não está aqui. Ele não está. Ele não estava naquele lugar. Porque hoje Ele está nos nossos corações. Ele não estava mais ali. E naquele diálogo o anjo diz uma coisa a elas. Libera uma nova direção a elas. Dizide a Galileia. Dizei aos discípulos e a Pedro que Ele vai adiante de vocês. Ele vai adiante de vocês. Dizei a eles. Porque quando eu reconheço que eu não posso, quando eu quebro as barreiras e tenho um encontro com o sobrenatural, eu recebo uma nova direção em Deus. Uma nova direção. Agora eu começo a andar nos caminhos que Ele me dá. Quantas vezes eu orei e eu disse, Senhor, abençoe os meus caminhos. E uma vez o Espírito Santo disse para mim, pare de orar, abençoe os meus caminhos. Ande pelo meu caminho que já é abençoado. Deus tem um caminho para nós. E a única coisa que Ele quer é que nós entremos na porta e andemos naquilo que Ele já fez. Nós temos que entrar nessa porta, entender aquilo que Ele quer, fazer o que Ele está mandando. Ele agora dá uma nova direção, novos caminhos. Sabe por quê?
Isaías diz, usado por Deus, que os meus caminhos não são os teus caminhos, nem os meus pensamentos são os teus pensamentos. Assim como mais altos são os teus céus do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que ele faz agora nós não entendemos, mas nós vamos entender um dia. O apóstolo Paulo disse aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, que ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós temos que andar por esse caminho. Por esse caminho. Um caminho de verdade. Eu sinto de dizer algo aqui nessa noite, com muito temor. Deus não promove homens. Deus promove a verdade. E quem falar a verdade será promovido com ela. Que nós venhamos falar a verdade, que é a palavra do Senhor. E aí sim nós vamos entender. Elas recebem uma nova direção agora. O anjo diz: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Os discípulos negaram Jesus, ou melhor, abandonaram Jesus. E Pedro negou Jesus. Porque quando eu estou andando na direção que Deus me dá, eu não esqueço de que há uma necessidade na minha volta e que eu tenho a obrigação de dizer que Deus não desiste de nós. Eu vim declarar isso aqui nessa noite. Deus não desistiu de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Porque um dia nós estávamos em trevas, mas Ele nos resgatou. Ele nos amou. Ele com a sua mão poderosa nos tirou da servidão. E nos chamou de filhos. Nos chamou de co-herdeiros. Quando eu ando na direção que Ele tem para mim, eu não esqueço dos meus irmãos que estão na minha volta. Eu tenho que dizer, eu tenho que liberar a palavra. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nós. Deus não nos abandonou. Deus não se esqueceu. Mas fomos nós que muitas das vezes não ouvimos aquilo que Ele estava dizendo. Vir a uma campanha missionária é estar aberto para ser desafiado. Não se assuste. Quando eu estou na direção que Ele me está dando, eu sempre vou lembrar que eu tenho irmãos à minha volta. De que Ele me disse: assim como eu vos amei, amai também uns aos outros. Hoje é noite que o Espírito Santo está dizendo: perdoe aqui. Hoje é noite que o Espírito Santo está dizendo: libere esse perdão. Eu tenho algo mais para você. Eu tenho lugares mais profundos para você chegar. Tire essa pedra que tapa o vaso, para que ele possa ser cheio. Agora eu estou andando em uma nova direção. A direção que Ele tem. E eu lembro que existem as pessoas na minha volta. E que Deus cumpre tudo o que diz. Mas o que me chama a atenção é que quando elas saíram dali, elas têm uma reação diferente. A Bíblia diz que elas foram apressadamente. Elas foram apressadamente. Isso fala daquilo que está parado começa a se movimentar. Isso fala daquilo que estava inativo começa a ser ativado. Quando eu reconheço que eu não posso, quando eu entro num ambiente de entendimento, quebrando as barreiras da divisão, quando eu ando pela direção que Ele me está dando e eu lembro da necessidade das pessoas, a minha reação é correr, é andar, é ir mais acelerado, mais rápido, fazer o que eu tenho para fazer, fazer o que eu tenho para fazer, porque há um tempo determinado para que eu faça. Eu tenho forças para fazer, e eu tenho que cumprir aquilo que Ele está mandando eu fazer. Deus nessa noite está nos chamando a reagir agora. Deus nessa noite está nos chamando a andar no caminho dEle, para que nós possamos ter uma mudança de atitude agora. Deus está nos chamando a uma reação aqui nessa noite. Reaja, reaja. Há uma necessidade lá fora.
Existem pessoas que precisam ouvir, não que Jesus vai voltar, mas que Ele veio. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta conosco. Deus conta com as nossas vidas. Quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é tomado por um homem e lançado na terra, Ele estava dizendo que o grão era o evangelho, que o homem era o veículo e que a terra era o coração dos perdidos. Mas a reação do homem é tomar o grão e lançar. Tomar o grão e lançar. Nós temos que pegar o evangelho e lançar ele. Porque o que vai dar o crescimento não são as nossas palavras. O que vai dar o crescimento é a terra em que ele vai cair. E eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo: eu plantei e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus te chamou para lançar as palavras. Deus te chamou para liberar a palavra certa, a palavra de vida. Reaja aqui nessa noite. Reaja nessa hora. Eu sempre digo isso, mas que Jesus venha ser tudo na sua vida. Que Jesus venha ser tudo na sua vida. Que Jesus venha ser o seu primeiro pensamento nas manhãs. Que Jesus venha ser o seu último pensamento nas noites. Que Jesus volte a estar no lugar em que Ele deve estar, que é em primeiro lugar nos nossos corações, para que nós possamos reagir àquilo que os céus estão dizendo, andar pelo caminho que Ele nos deu, e dizer às pessoas que estão à nossa volta, que Deus é aquele que nunca nos abandonou. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar agora. Feche os seus olhos. Ore comigo. Diga assim nessa noite: Jesus, eu preciso de Ti. Que Tu venha ser a razão da minha existência. Que Tu venha ser o meu amor. Que Tu venha estar em primeiro lugar nos nossos corações. Tome a minha vida. Tome a minha casa. Tome a minha família nas Tuas mãos. Tome o meu emprego nas Tuas mãos. Tome tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo. Agora eu entrego diante de Ti, para que Tu venha fazer aquilo que o Senhor quiser. Tome a minha vida nas Tuas mãos. Que Tu possa ter o controle da minha vida. Que Tu venha ser tudo. Pai, nós Te agradecemos nessa hora, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Toma-nos nas Tuas mãos. Te agradecemos porque estão aqui as pessoas que deveriam estar. Te agradecemos porque Tu és o Senhor que toca aonde ninguém toca, que faz aquilo que ninguém faz. Ajuda-nos. Reconhecemos que precisamos de Ti. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Te entregamos porque Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém aqui nessa noite que reconhece que sem Jesus não dá mais? Existe alguém que quer voltar para o caminho do Senhor, que estava afastado? Se existe alguém, vem aqui nessa noite ou levante a sua mão, para que nós possamos ver e orar por você. Não há ninguém? Um homem lá atrás? Passe aqui na frente, meu querido. Isso, venha. Venha. Nós vamos orar por você. Igreja do Senhor. Existe mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Venha. Venha. Venha, por favor. Venha. Você que quer voltar para Jesus, venha. Alguém para abraçá-los aqui. Isso. Temos aqui 4 pessoas. A festa nos céus nessa noite. Aleluia. Agradeça ao Senhor nessa hora. Levante a sua mão assim bem alto.
Diga: Jesus, muito obrigado, porque Tu és o Senhor, porque Tu sabes, porque Tu conheces. Te agradecemos pela Tua fidelidade nessa noite. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia, suas palmas podem ser mais fortes. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, meus filhos. O Senhor vos abençoe com toda sorte e bênção, no nome do Senhor.